Boa tarde, pessoal. Gostaria de dizer para vocês que o que vocês vão ver hoje talvez seja um dos vídeos mais impactantes meus. Claro que eu já falei muita informação impactante, informações relevantes e coisas muito, vamos dizer assim, muito sérias, né, do ponto de vista científico. E hoje eu vou falar muito, um tanto quanto da minha área de neurociência. E eu tenho o prazer hoje de dividir o conhecimento de dois caras que eu passei a admirar muito. E eu vou mostrar para vocês quem são. São pessoas de um renome muito grande, um da Universidade de Ghent, na Bélgica, e outro de Los Angeles. E que o livro dele hoje é o segundo livro mais vendido na Amazon nos Estados Unidos. Então a gente hoje vai falar de algo quentíssimo, que foi em decorrência do que o professor Peter McCullough e o professor Robert Malone, quando eles falaram um pouco sobre esse assunto, o assunto viralizou e talvez tenha sido atacada melhor que eles tenham tido desde o início, de passar conhecimento, né? Mas não ir no âmago da coisa, onde nós todos acabamos visualizando melhor a situação real, o que é psicologia coletiva, para que todos vocês possam entender. Nós vivemos uma mass formation delusion, né? Ou seja, uma ilusão de formação de massa, ou tem várias palavras para isso, tem só formação de massa, isso já foi falado por muitos, inclusive pelo próprio Freud, pelo Gustav, e que nós vamos hoje simplesmente abrir todo esse universo para que você, que muitas vezes precisa falar sobre esse assunto com as pessoas, mas tem dificuldade de achar qual é o caminho para entrar nessa conversa. Às vezes essa conversa é muito difícil, não é? Então, a partir de uma coisa chamada estado do medo, nós vamos desenvolver todo o cenário, todo o construto que vai levar vocês a uma grande viagem que eu tenho certeza que vocês vão amar. E vocês vão poder compartilhar esse vídeo. Esse vídeo vai ficar aqui no YouTube. Esse vídeo vai também ficar no Rumble. E esse vídeo vai viralizar, eu tenho certeza absoluta, porque o assunto é absolutamente quentíssimo. Vamos lá? United States of Fear. Como a América se sente vítima da psicose ilusional ou ilusória de massa. E desse nome, psicose ilusória de massa ou delirante de massa, é Mark McDonald, um psiquiatra muito famoso. Ano passado ele testemunhou diante, em 2020 ele testemunhou diante do Senado americano em agosto, onde ele mostrava muitos dos seus conhecimentos de psiquiatria coletiva. E foi uma grande experiência ele ter falado. Eu até naquela época comentei um pouco sobre isso. Mas hoje ele tem um grande livro, um livro que está em segundo lugar na Amazon nos Estados Unidos, e que eu vou ter o prazer aqui de dar uma dissecada desse livro e de outras coisas com você em relação ao Mark. E claro, Mark não poderia fazer tudo isso sem estar linkado no professor Matthias Desmet. Matthias Desmet, ou Matthias Desmet, ele é da Universidade de Ghent, na Bélgica, e simplesmente um dos maiores expoentes nesse assunto. O assunto que toma conta do mundo hoje, não é? E que a gente vai ver como essa programação de massa, quão isso insere as pessoas, o quão isso divide as pessoas e como lidar com isso usando ferramentas da própria psicologia coletiva. Então vamos lá, pessoal. Psicose delirante de massa. O tema do vídeo hoje é esse.
E vamos lá, vamos em frente que vocês vão amar. Então, formação de massa ou psicose delirante de massa é igual a psicose de formação de massa ou simplesmente formação de massa. É muito desses termos que às vezes confunde um pouco quem está estudando, né? Então, o que é, na verdade, essa psicose delirante de massa? Ele vai citando assim, alguns casos dele, né, o Mark McDonald. Muitos parentes se recusavam a trazer seus filhos para me ver, ele disse, com medo que ele ou os seus filhos pegassem uma doença fatal, simplesmente vindo ao meu consultório. Então, um deles disse assim que seu filho de 8 anos tinha colocado o punho através de uma janela de vidro em casa, incapaz de tolerar ficar confinado a um apartamento de 2 quartos, 24 horas por dia, por meses a fio. Outro paciente começou a molhar a cama novamente. Outro atacou o irmão. Isso chama enurese noturna, tá, pessoal? Outro atacou o irmão com uma faca de cozinha. Mais tarde, naquele verão, ao falar com os colegas de todo o país em conferências e compartilhar experiências clínicas com eles por e-mail, em grupo, descobri que isso estava acontecendo em todos os lugares. E o que é isso? Isso foi autoevidente, mas um grande segmento da sociedade continuou a sequestrar voluntariamente em casa, usar máscaras ao ar livre e realizar outros rituais supersticiosos e cientificamente infundados, como limpar a entrega da Amazon com alvejante. Ele disse assim, conheci um homem cuja esposa insistia em tirar a roupa sempre que voltava para casa e a jogava na secadora com a temperatura máxima para esterilização. Isso é que psiquiatria nós chamamos de insanidade. Indivíduos que aparecem normalmente tinham claramente perdido a cabeça. Pior, esses comportamentos não se limitavam a um punhado de pessoas. Isso daqui do livro dele, tá? Li relatos de mudanças extremas de pensamentos e ações de todo o país, principalmente dos grandes centros urbanos. Grande parte da nação tinha se desconectado da realidade básica. Comecei a chamar essa condição de psicose delirante em massa. E isso não é uma entidade clínica, pessoal. Então isso é muito interessante, porque na hora que ele lança essa palavra, que Robert Malone e Peter McCollum lançam essa palavra no programa do Joe Rogan, simplesmente acontece algo que era inesperado. O Google travou. Por que o Google travou? Porque eram tantas pessoas, eram milhares, centenas, talvez milhões de pessoas. O Joe Rogan é o cara dos milhões, talvez o cara que tem um programa de um podcast mais assistido no mundo. Então, assim, com inscritos e tudo. Então, na hora que ele joga no Google essa montoeira de gente, a mesma informação o Google trava. E o Google ficou travado 24 horas, porque, na verdade, se ele não acha alguma coisa que está inserido dentro dele, ele entra nessa espiral. Entendeu? E foi necessário 24 horas para atualizar e daí conseguir dar alguma referência a essa palavra. Sensacional, né? Então, assim, condições para uma psicose delirante em massa. Número 1, falta de significado na vida da pessoa. Número 2, falta de relações humanas. E número 3, prevalência de que a gente chama de ansiedade flutuante livre. É como se... É aquele quadro que a gente já está acostumado a ver, né? Eu não preciso descrever tanto para vocês, porque todo mundo conhece o que gerou dentro dessa pandemia uma ansiedade crônica, generalizada, muito instável, não é? E que faz com que essas pessoas tenham um comportamento de agressividade, não é? E um comportamento destrutivo sem precedentes. Você, com certeza você encontra essas pessoas no elevador, você encontra essas pessoas na sala de espera de um consultório médico, no teu dia a dia, no supermercado, enfim. Onde às vezes até normalmente no banco e tal, onde tem uma normal aglomeração. Então tudo isso para quê, pessoal? Tudo isso com uma esperança lá no final, que eu vou mostrar para vocês como é que é a métrica disso tudo. Mas repare, longas filas, na espera de algo milagroso que pudesse os tirar dessa angústia,
dessa ansiedade generalizada. E como que eles entram nessa formação de massa? É porque eles começam a obedecer a uma voz. Essa voz vem de especialistas e tecnocratas. Fique em casa. Tenha cuidado com o outro. Pense no coletivo. Nós estamos trabalhando para você ficar em casa. Não é isso? Então, assim, os mantras, desde o início da pandemia e depois, quando chega perto, no final do ano, no início de 2020 começa, ela chegou, ela quem? Soro milagroso, que vai fazer com que você seja liberto. Mas só que não é desse jeito, né, que você pensa. Vem aí um novo normal, o passaporte sanitário, e obedece a uma voz. O que parece isso na sua concepção de leigo? É claro, você já pensou, na mesma hora você pensou numa palavra, hipnose. Exatamente esse ponto que eu vou chegar com você mais tarde. Obedecer, obedecer e não questionar. O que é esse fenômeno? 500 milhões de brasileiros foram mortos sem tratamento adequado nos Estados Unidos. O que aconteceu com essas pessoas que tratavam, que juraram o juramento hipocrático, que sabiam na sua mão que muitas outras drogas a gente usou de uma forma muito, assim, vamos dizer, com medicamentos muito mais complexos até de lidar com efeitos colaterais em outras doenças, e agora todo mundo cruza as mãos. 500 milhões de americanos foram mortos sem tratamento adequado. Nos Estados Unidos passaram a ser 500 mil trabalhando e 1,5 milhão cruzando o braço. Da onde vem isso? Que fenômeno é esse? Isso se chama formação de massa ou psicose delirante de massa. Porque a formação de massa é uma coisa, na verdade. Eu penso assim, que a psicose delirante de massa já é todo esse comportamento errático que se desenvolve durante os rituais. Porque existe a necessidade de ter os rituais. Faz parte desse processo todo da formação de massa. Então, todos os delírios, porém, o que é um delírio? Delírio é uma formação, por definição, são irracionais, quando você não usa a razão. Isso é o que torna essa sintomatologia um sintoma patológico. Então, assim, o dano que eles trazem para os indivíduos que o detêm, não é, faz com que ele tenha uma capacidade reduzida de viver com a realidade. Todo mundo já conhece pessoas que são assim. Então, eles também são imunes à razão. Caso contrário, eles simplesmente mudariam de ideia quando as suas opiniões fossem, vamos dizer, contrapostas com coisas mais científicas. E aí eles reconhecem que eles enganam e mudam de opinião, uma vez que eles se confrontam com a realidade. Mas o delirante ele não faz isso. Pelo contrário, ele tem uma reação agressiva, uma reação violenta. Então, características para que se tenha a formação de massa, hipnose de massa, né? Que é um quadro de um cara que é o fica em casa. Então, período de isolamento longo e lockdowns. Tire as coisas que a população, que aquele cara gosta, não é? Priva ele do que ele gosta. Gera então uma ansiedade constante, um medo. E depois venha com uma solução única oferecida pela autoridade sanitária, né? A autoridade, aquilo que eu falei para vocês, a voz que eles obedecem. Então, o que é importante nisso aqui é dizer que o isolamento não é algo que começou hoje. O isolamento ele não começa com o lockdown. O isolamento começa quando você tem um joguinho ou um telefone, um tablet, um smartphone. Por quê? Porque neste momento você já se reconhece na coletividade que as pessoas, quando de posse dos telefones, vamos dizer, dos smartphones, eles passam a se isolar no ambiente familiar, no ambiente de amigos.
em todos os lugares. A companhia dele agora já não é mais pessoas físicas, são coisas virtuais. Isso trabalha dentro desta pessoa como um gerador de uma ansiedade, vamos dizer assim, uma ansiedade perigosa. Esse isolamento vai culminar com o aceite do lockdown. O lockdown sem questionamento, o lockdown simplesmente porque alguém, aquela voz disse: eu sou autoridade, fique em casa. Flatten the curve. Então o povo perdeu o senso de controle, né? Há uma grande insanidade de massa. Existe uma desconexão com a realidade. Pessoas andando de máscara do lado de fora da rua e não tem um caso relatado na literatura de forma correta que tem alguém contraído o coronavírus do lado de fora de casa. Mas enfim, e o argumento é o seguinte, o combustível para se manter dessa forma é o medo. Então é isso que eu sempre falei, sempre que eu publiquei minhas coisas da métrica do medo. Primeiro você é ameaçado. Você é ameaçado e logo após você é mergulhado numa imensidão de medo. Países desenvolvidos mergulhados em um desastre econômico não por conta de um vírus, mas é pela presença do medo. Dirigido pelo sistema, por corporações, big techs e mídia, trabalhando junto para perpetuar a psicose delirante de massa. O mundo se transformou num manicômio. Quando você escuta a porta de sua casa fechar, você não tem essa sensação quando você está num estado onde as medidas restritivas são muito altas? Você se lembra, se você já teve na sua faculdade, ou se você fez residência em psiquiatria, quando você entra num setor que tem os pacientes, você se lembra daquele toque onde a porta se fecha atrás de você. A partir dali, todo mundo que tem crachá é profissional. Quem não tem crachá é paciente. Então, aquela sensação que traz para você da ameaça, não é? De que alguma coisa pode não dar certo ali, você por acaso ser agredido, porque eles não têm um senso de realidade como eu, você, e isso pode acontecer. Então, agora você olha na rua, a sua porta de trás fechou, quando você olha na rua, você vê a insanidade. Pessoas de muito bom nível vivendo uma insanidade. Pessoas vigiando umas às outras, pessoas denunciando umas às outras. Os delirantes, eles acreditam porque a mídia alimenta o inconsciente de todos, por isso eles acreditam. Todos os dias eles ouvem pela mídia número de casos, número de internação, número de mortes, quanto foi vacinado e que não há problemas com eles, não é isso? Então, quando se cria, a voz vem com a narrativa e atrás dessa narrativa as pessoas hipnotizadas. E o que os delirantes pensam dos normais? Eles acham que nós somos os malucos, porque colocamos todos em risco, porque não usamos máscara. Eles se alimentam da mídia todo dia, né? Como eu acabei de falar. Pessoas assim, elas não desejam acordar de manhã, matar um leão e ir ao trabalho. Eles preferem o conforto, a proteção de casa. Eles agem como crianças que necessitam da proteção dos pais. Na verdade, né? Eles são adultos, mas na verdade eles se infantilizaram. E na verdade, hoje o líder não é mais os pais, né? O pai ou a mãe, mas o governo, o sistema. O que nos faz tão diferentes? Nós, que não estamos nessa massa, nós não buscamos a proteção do Estado. Nós nos dividimos na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade, onde tem sido assim no mundo ocidental. Isso nos difere muito deles. Dr. Robert Malone e Dr. Peter McCollum, eles falaram durante todo esse período de 2 anos, tocando as mentes das pessoas com racionalidade e um conhecimento difícil de ver. Peter McCollum é um dos caras que mais tem publicação na história da medicina dentro da área dele. Ele é o recorde mundial. Então, quando um cara fala isso desse cunho científico, ele deveria convencer todo mundo, né? Poderia chamar a atenção de todo mundo e todo mundo sair da psicose, da hipnose. Só que não é assim que funciona. Por quê? Porque ele não é a voz que eles estão ouvindo. Ele não consegue tocar. Então, muito poucos foram os que acordaram da hipnose. Mas o dia que eles mencionaram o termo
Mass Formation Psychosis, formação de massa psicótica ou psicose de formação de massa. No programa do Joe Rogan, eles derrubaram a internet, paralisaram o Google com um termo que não é nem científico. O Google não sabia o que era, acabei de falar para você. Então isso tem a ver com medo e psicose. Não eram gráficos de mortes por vacina, não era porque não fez o tratamento precoce, nada disso. Era um termo de psicologia e psiquiatria que foi criado por dois caras sensacionais, Matthias Desmet e Mark McDonald. Por que a América acordou com esse termo? Porque ele não fala sobre quão ruim é bom a variante nova, mas ele fala de algo que todo mundo está sentindo. E aí, se essas pessoas têm curiosidade, elas vão atrás do termo e vão se aprofundar. E quem sabe acordar e se desligar dessa hipnose, distraindo para outro foco. Como você tira uma pessoa de uma hipnose? Você, com toda uma técnica que ela exige, você vai retirando essa pessoa da visão única da realidade que ela tem, que é aquele ponto fixo. Então, pessoas que estão muito amedrontadas, mas são curiosas, elas são tocadas por esse tipo de formação que eu estou dando aqui hoje. Ao passo que pessoas que são amedrontadas, mas não têm curiosidade alguma pelo outro lado, de como ser paranoico, outra característica mental, nada que você fizer vai trazer essa pessoa de volta à sua razão. Então, como fazer para reconhecer que uma pessoa está falando algo que é confiável? Todo mundo passa por isso, todo mundo passou por isso. Não é? Quantos vídeos na minha vida, desde que eu comecei em 2020, em março, fazendo. Como é que as pessoas acreditavam que eu estava falando era verdade? E aí eles comparavam com quem? Com os caras da televisão, que eu não vou falar o nome, né? E aí, quem estava falando a verdade? Como você confiar? Como você andar atrás de uma pessoa para que ela te leve para um bom caminho? Existem características. Existem. E eu vou falar para você como é que é. Pense com a sua cabeça. Todos nós queremos seguir a ciência e não talismãs, não é isso? Então eu peço para você, não me siga. Não siga o Google. Faz outra pergunta para você. Não é? Ao invés disso, você se pergunte se o povo que você segue, que confia desde 2020, tem sido correto com vocês ou errados. É fácil? Não projete no futuro que alguém ainda vai falar o que é certo. Não fique nessa armadilha. Mas sim no que foi falado e que está se realizando agora. E segue dentro das provas do correto. Robert Malone, Gert Van der Bosch, Luc Montagnier e tantos outros. O contrário não faz isso. Presta atenção. Olha para Anthony Fauci. Ele diz de manhã uma coisa, de tarde ele diz outra. Olha o Tedros, de manhã uma coisa, de tarde outra. Rocelli Valens, que eu já perdi as contas. Pessoas aqui no Brasil que estão sempre mudando de faixa todo o tempo. Vocês já sabem de que eu falo. Quando eles falam que a vacina não afeta a criança, que é segura e eficaz, e os dados não mostram isso, é por aí que você vai. Então saiba quem está mentindo e quem está trazendo a verdade. Fauci nunca assume que está errado. Nunca. Para ficar com sanidade mental, 80% dos caras de Los Angeles estão andando fora de casa com máscara. Estão muito insano. Você deve se decidir se juntar com pessoas com insanidade mental, fazer ligações presenciais com pessoas que estão sãs. Você tem que ser assim, não se isole. Tome o risco, pois outras pessoas atrairão para vocês, com certeza. O que eu acho muito importante falando isso aqui é exatamente isso. Teve algumas vezes nas minhas colocações que eu retratava falando o que eu estava falando, dizia, olha pessoal, a gente estava falando lá, os dados agora mostram diferente. Por exemplo, que uma pessoa infectada de outras variantes hoje pode ter Ômicron. Pode ter Ômicron. E continua sendo Ômicron. O Ômicron é uma gripe. E isso não vai desdizer aquilo que a gente falava, porque o nível de mutação que ele tem das outras variantes é 27 mutações, é muito diferente do que a gente tem agora. Só que o tornou muito menos letal, por quê?
porque essas desfigurações tiraram dele a proteína priônica como uma das características, mas também de outras partes da proteína S, que tornava ele um propensor a fazer essa evolução da cascata de citocina ou cascata inflamatória. Então, pessoal, a gente muitas vezes precisa retomar, falar com vocês, a gente falou isso, os dados agora são esses, vamos conversar. Mas caras igual o Fauci, eles não voltam atrás de jeito nenhum, vocês já estão cansados de ver. Vamos por Matthias Desmet, que é um monstro. Temos que ter muito cuidado em usar termos de psicose e tal, eu também acho, mas eu acho que quando a gente fala referindo aos sintomas, vocês vão ver que isso é muito de pessoas que estão hipnotizados, são fora da realidade. Então vamos falar um pouco sobre isso. Existem milhares, a formação de massa está aí há milhares de anos, porque isso relaciona a história do homem na Terra. Vocês já viram várias histórias sobre isso. Mas no final do século XIX, Gustave Le Bon, um dos grandes criadores desse termo, ele disse que a massa continua e vai aumentando e vai levar um tipo de estado baseado no poder das massas. Isso vocês viram durante a Alemanha, da Segunda Guerra, na União Soviética. E quanto mais industrializado é uma nação, maior é o isolamento social. Presta atenção nisso. E maior é a propensão para que isso tudo ocorra. Quanto mais as pessoas usam dispositivos tecnológicos, maior é o índice de isolamento. Antes da crise do coronavírus, já os estudos apontavam para uma grande crise de isolamento no Reino Unido. Theresa May fez essa colocação. O isolamento, ela dizia, o isolamento é uma grande ameaça para a saúde das pessoas, tanto físico como mental. E eu vou dar um grande alerta, hein? Nos Estados Unidos, 60% das pessoas não têm nenhum significado importante para as suas vidas. Como consequência, essas pessoas perdem o senso e o sentido da vida. Conexão social é perdida e há uma série de coisas que se perdem no meio disso. Apenas 30% das pessoas nos Estados Unidos consideram seu trabalho importante. 65% relatam que seus trabalhos não têm a menor significância. Isso está descrito no livro de David Graeber, Bull Jobs. E a terceira situação chamada de Free Floating Anxiety, né? Ansiedade livre, que não se conecta com o racional. Isso é importante, cara, porque você sabe de onde vem sua ansiedade, você é capaz de lidar com ela. Caso contrário, ela é muito autodestrutiva e é daí que vem. E aí eles fazem as ligações com outras coisas que estão dentro da narrativa, dentro da linha da psicose de massa. A quarta situação tem a ver com muita frustração e agressividade. Por isso tem que tomar cuidado que essas condições acontecem em populações de diversos níveis. Mas como muitas pessoas não conseguem identificar de onde vem a sua ansiedade, presta atenção nisso, elas passam a conectar sua ansiedade ao objeto da ansiedade, que óbvio está sendo sempre oferecido pela mídia, não é isso? Com sua narrativa, e aí ela vai se ligando, e aí mais e mais e mais ligações. E assim é a estratégia de se lidar com o objeto da nossa ansiedade, com uma ligação social que as identifica. Então parece assim, né? Essa formação de massa participa da mesma estratégia, do mesmo modo, porém faz com que todos se juntem numa mesma conexão social. As pessoas se sentem menos isoladas, mas infelizmente é de um jeito sintomático. Então Matthias vai dizendo que porque a nova conexão social é em si destrutiva, essa característica faz com que se virem pessoas contra as pessoas que não estão dentro da massa. Formação de massa, ela se junta para que não se desfaça, porque senão ela iria cair na ansiedade flutuante de novo, onde o estado que gerou toda essa programação. Então o que eles fazem na maior parte das vezes é procurar sempre um novo inimigo. Por isso a formação de massa sempre termina com um monstro que devora seu próprio filhote. Isso é uma figura metafórica, mas o interessante é que para quem está dentro da formação de massa, a única coisa que persiste é o objetivo da estratégia e o que ele está fazendo contra ele. É só isso. É uma única doença. É uma única doença. É só uma doença, só uma doença, só uma doença. E é só uma solução. Por isso podemos comparar diretamente com hipnose coletiva. Basta que você seja induzido a olhar fixamente e profundamente por um determinado tempo
a um ponto da realidade e a partir daí o cirurgião pode abrir tua pele, mexer no teu músculo, mexer no teu osso, você não sente nada. Isso, você faz isso em hospital com pacientes que têm problemas com drogas anestésicas. E aí como se dá isso? Porque ao fazer essa focalização, tudo faz parecer que o resto da realidade não exista mais. Então a hipnose, por isso podemos comparar diretamente com a hipnose coletiva, né? E a gente usa isso muito, muito, muito. Estou repetindo isso aqui. Por isso que durante a formação de massa, os líderes podem, olha que perigo, durante a formação de massa, os líderes podem tirar tudo o que quiserem das pessoas e elas não se incomodam. A grande característica da formação de massa é essa. Uma outra característica, a narrativa que dirige a formação, se torna cada vez mais absurda. Repara, faz a leitura de 2020 até hoje e as pessoas não se incomodam. Por isso que as pessoas compram a ideia. Não é porque é totalmente científica e correta, não. A razão é porque cria essa nova conexão social. Eu estou dentro de um ambiente que me protege. Então isso, teoricamente, eliminaria a minha ansiedade. Por isso que as pessoas que não compram narrativa são chamados de desconectos socialmente e são forçados a se calarem. A cultura na censura. São acusados de não ser a favor da coletividade ou que devem perder a cidadania. O que nós que estamos do outro lado nos sentimos ameaçados. A gente ouve essas frases aqui de cancelamento de cidadania, de perda de não sei o que lá, de perda de registro, o tempo todo. E por que eles fazem isso? Porque eles não querem voltar àquela ansiedade inicial que gerou tudo isso. As pessoas passam então por essa conexão social a fazer de tudo para que não haja mais a ameaça de voltar ao isolamento. A ansiedade flutuante e dão de tudo para manter o que se tem agora. Mesmo que a narrativa seja a mais absurda possível, né? Na realidade as pessoas não notam isso. Quanto mais absurda ela possa ser em certos aspectos, até aumenta a aderência da narrativa. Pois existe, para isso existem os rituais. Quanto mais rituais, melhor, pois mostra quem está fora da coletividade e quem está dentro. O comportamento ritual é simbólico, não é pragmático. E mostra que pertence ao coletivo, essa história de tô dentro. E também o que pode dar algo para contribuir para o sistema, denunciando os outros, acusando os outros, fazendo com que aquelas normas, aqueles rituais sejam tiranicamente forçados a obedecer. Normalmente 30% da população responde totalmente a essa formação de massa. Jeff Owen diz que a formação de massa ela é contagiosa. Eles não sabem por que, de repente, isso tudo começa a se agregar. Muitos lugares distantes respondem da mesma forma, como está no livro do Poder das Multidões, do Jeff Owen. Quantas multidões surgem na mesma cidade, as pessoas descrevem como elas não sabiam que elas se conectavam, e aí elas vão se unindo. E isso foi observado dentro do stalinismo. Todos pensando do mesmo jeito, da mesma forma e de uma forma muito rápida. E os dissidentes? Qual a característica de quem não se identifica com a formação de massa? Por que uma parte nega a multidão? Primeiro, o grupo que não adere é muito heterogêneo, né? São várias fontes de identificação e até difícil de identificar pessoalmente. Essas pessoas têm estruturas psicológicas diferentes e que se identificam como os gregos de Sócrates, que descrevia sobre a true speech. O que é isso? É fala verdadeira. Isso eles têm em comum, nós temos em comum. Buscar sempre falar a verdade. A gente não é perfeito, mas a gente sempre tenta falar a verdade. Pessoas que pensam criticamente, que não aceitam de forma rasa o que está sendo apresentado. Essas pessoas têm uma característica em comum, elas não procuram estabilidade. Elas não ficam esperando o governo botar o dinheiro na conta e que depois que tudo melhorar eu saio de casa. Gustavo Le Bon diz o seguinte, que ele identificou junto com outros as características dos que criticam a formação de massa, como nós, por exemplo, né? A formação de massa normalmente atinge mais pessoas que têm nível... Presta atenção nisso, eu vou ter que repetir, porque isso é muito importante. Olha a tua cidade, vê aonde tinha um nível social e educacional mais alto e vê se essas pessoas não responderam mais à formação de massa do que os menos favorecidos. Não é?
Então, a formação de massa atinge pessoas que têm um nível social e intelectual maior, como, por exemplo, o tratamento precoce ser tão perseguido por médicos como a formação de altíssimo nível. Mesmo com evidências que mostravam que eles estavam errados, eles não questionavam a narrativa dominante. Então, quanto mais alto o nível de educação em geral, são mais propensos a aderir à formação de massa. E isso já tinha sido descrito e confirmado por Gustav Le Bon, Hannah Arendt e outros. Outra coisa que eles apontam, até o próprio Freud, outra coisa que eles apontam é que as pessoas de um nível educacional maior procuram estabilidade social. Isso também é algo que eles importam e tendem a aderir à narrativa por comodidade. E o que vem a ser parresia, segundo Sócrates, é a coragem de dizer a verdade. Então é uma outra característica que os dissidentes normalmente têm. Tem a coragem. Sócrates dizia que uma sociedade não pode funcionar direito se não tiver gente suficiente que fale a verdade. Os gregos diziam que falar a verdade é algo muito perigoso, porque incomoda a narrativa. É necessário, às vezes, você ter um Galileu, um Lister, e por aí vai, que desafia a narrativa. Confie em mim, basta um. Como podemos sair de tudo isso? Uma vez que entenda a natureza da formação de massa, você vai saber como atacá-la ou como desagregá-la. É uma hipnose, não é? E como toda hipnose, é difícil de você acordar a pessoa que está hipnotizada. Então você precisa fazer o quê? Você precisa levá-la a uma outra atenção. A formação de massa é formada por uma voz, a voz do líder. E quem são os líderes? Os experts, os tecnocratas. Então, normalmente eles não acreditam, esses caras, muito na narrativa que eles estão falando, mas eles acreditam que o que eles estão fazendo irá salvar o mundo, manipulando e mentindo. Então, contrapondo, né? Desculpa as palavras. A voz do líder que mantém o povo na hipnose. Sem a voz do líder, o povo sai da hipnose. É por isso que tem que ser constante. É por isso que tinha que ter esse movimento midiático. O movimento do líder. E o líder fala e as pessoas obedecem. Então existe uma verdade que é colocada 24 horas na casa das pessoas, que na verdade não é uma narrativa, e as pessoas então ficam hipnotizadas por aquilo. Quando elas descobrem que existe gente falando outra coisa do outro lado, e descobrem que as coisas que as pessoas estão falando do outro lado têm muito mais sentido, a hipnose se desfaz. Então a maneira que temos de desfazer a voz do líder é fazendo a voz da dissonância crescer, como a gente sempre faz. Então a gente tem que falar o tempo todo, a gente tem que publicar o tempo todo, a gente tem que gravar vídeo, a gente tem que fazer história, a gente tem que fazer evento, a gente tem que falar. Precisamos manter-nos falantes. Segundo passo é reconectar em ciclos pequenos que se multiplicam, networks, né? Vacinados e não vacinados, mesmo os não vacinados, mas que tiveram seus problemas, vem entre nós e mostra que algo está errado. Mostramos eles da melhor maneira que a gente pode, como um vídeo que a gente postou hoje. E por último é convencer o povo com um discurso diferente. Não é diferente no sentido, vamos dizer assim, que possa causar certas dúvidas. Não. Não cometa o erro de tentar dizer que a gente vai ter que voltar. A gente precisa voltar ao velho normal. Por que a gente não pode fazer isso? Porque do ponto de vista psicológico isso é absurdo. Foi lá que a formação começou. Foi lá que a instabilidade aconteceu. Foi lá que o isolamento aconteceu. E ele pairava sobre o povo. Então tente construir um novo normal, mas não de tecnocratas e transhumanistas, mas algo que pode ser alcançado fora desse contexto e que há muitas outras opções. Então, contrapondo a formação de massa, não caia nessa armadilha, não faça resistência violenta, pois isso é que as massas desejam, pois uma vez formadas, elas se tornam extremamente violentas e intolerantes com as dissidências. Porque essas vozes dissonâncias tentam acordar o povo da hipnose. Agressão e frustração não são marcas dos dissidentes. Agressão e frustração são marcas das massas. Não confunda e não tome para você aquilo que não é teu. Então pense no nosso novo normal, ok? E faça uma resistência não violenta. Use toda a tua capacidade intelectual, mental, para tentar revelar isso ao mundo.
Eu tenho certeza que isso é acordar os leões. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai mudar a vida de muitas pessoas no Brasil e fora do país. Eu tenho certeza que legendando isso, talvez pedindo aqui os meus amigos, seguidores que possam me ajudar a fazer isso, e espalhando em inglês isso aí para o mundo todo, quem faz em francês ótimo, quem faz em italiano melhor ainda. Enfim, solta isso, chinês, japonês, manda isso para o mundo, porque essa compilação vocês não vão encontrar em qualquer lugar. E essa maneira de fazer essa leitura, tanto pelo Mark McDonald quanto pelo Matthias Desmond, é simplesmente fantástica. E eu acabo aqui com uma frase do professor Robert Malone, do professor Peter McCollum, que ao estar numa live com o Matthias, ele disse: eu me sinto como um aluno da graduação de psicologia e estou muito feliz por isso. E o Robert Malone falou: eu me sento aos pés do meu mestre. Eu acho que isso pode significar quando dois monstros da ciência fazem uma reverência a uma pessoa que, com seu conhecimento, com sua maneira de aplicar os seus conhecimentos e de levar para o mundo uma voz que nós precisamos cada vez mais fazer ecoar. Porque é no entendimento, é no conhecimento. É nesse momento que a gente pega os curiosos, amedrontados, e deixa a curiosidade deles chegar até nós. E quando eles nos virem, nos ouvirem, tenho certeza que eles vão sair desse Matrix. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Vocês sabem muito bem que todas essas plataformas estão aqui para vocês. Estou voltando a fazer esse vídeo no YouTube, mas também vai estar no Rumble, caso o YouTube faça deles. Mas enfim, normalmente eu sempre faço isso. Eu subo nas duas plataformas, porque eu sei que vocês precisam divulgar isso. Isso não pode ficar, vamos dizer assim, instável, né? Como a gente falou, um assunto que é um assunto muito sério, é um assunto que todo mundo conhece, não é um assunto dentro da psicologia, não tem porquê as pessoas ficarem tentando mexer com isso. Nós não estamos falando de nada tão sensível assim. Mas é coisa muito importante. Talvez seja um dos melhores vídeos que o script dele Deus me deu aí para levar para vocês. Ok, pessoal? Vem comigo e compartilhem. Compartilhem de todas as formas que vocês tiverem. Um abração.